Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje que está em Marcos 7, no versículo 25 e o 26, que nos diz assim: Em seguida, uma mulher que ouvirá falar dele, cuja filha tinha um espírito imundo, foi e prostrou-se a seus pés. Essa mulher era grega e etnia Sirofenícia. Ela lhe rogava que expulsasse o demônio de sua filha. Então, o que o Senhor faz com que a gente possa entender nessa palavra nesse dia de hoje? Em primeiro lugar, irmão, nós temos que entender que Deus não faz acepção de pessoas. Mas o Senhor, ele diz assim, que quando você tem que fazer algo para um irmão teu, ou para um gentil, ou para um ímpio, que não serve a Deus, se você sabe que o teu irmão está precisando, você vai dar preferência para o teu irmão. Então, se você tem uma cesta para dar, e você sabe que tem aquele irmão que está passando dificuldade, né? Mas tem aquele que é o gentil, que não ameaça a sociedade. O ímpio já é aquele que ameaça a sociedade, fere a sociedade. O gentil pode ser aquele teu vizinho, que não conhece a Deus ainda, que tudo que você precisa ele te ajuda. Ele não te oferece nada contra você. Muito pelo contrário, ele te ajuda. Mas o ímpio é aquele que destrói a sociedade. É aquele que mata, é aquele que estrupa, aquele que oferece droga. E muitas vezes o gentio é um pai de família, uma mãe de família, que não faz mal a ninguém. São pessoas que vivem tranquilas, que até fazem muito mais do que certos crentes, agindo com bondade e misericórdia, para que a gente possa entender sobre isso, a princípio. E o que o Senhor nos fala no dia de hoje? O que Jesus quis dizer para ela? Olha, eu tenho que primeiro não tirar o pão, não, o pão da vida. O pão da vida, ele pode simbolizar duas formas de visão que a gente possa ter. Porque quando a gente vai atender alguém, ajudar alguém, nós vamos com o alimento espiritual, que é o pão da vida, que é a palavra de Deus. Mas a gente vai também com o pão que sacia a carne, que é o alimento. Então, Jesus está dizendo assim, olha, eu não posso tirar dos meus filhos e dar para outros que não querem nada comigo, que não querem saber de mim. Então, como ela clamava, e ela estava reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Então ela está dizendo, Senhor, eu não sou crente, mas eu creio que o Senhor pode curar minha filha. Então, o Senhor falou para ela, então, mulher, já que você crê que eu posso curar a tua filha e que as palavras que eu te ofereço, que é o pão, que é migalhas quer dizer pouco. Ela recebeu algumas palavras só e essa mulher foi embora. Ela recebeu o milagre dela e ela foi embora.
Mas a Bíblia não descreve que ela se converteu, não descreve que ela começou a seguir Jesus, ela recebeu apenas o milagre dela, que foi o que Jesus quis dizer. Ela quis dizer: Senhor, mas eu aceito ali, né, as migalhas. Quer dizer, aquele pouco de palavra que ela recebeu e foi embora. Assim como tem uma parábola também que fala que muitos servos vieram, 10 servos, se eu não me engano, vieram buscar a cura, e apenas um voltou para agradecer. Então, aí você vê, muitas pessoas, eles só querem receber, mas não querem seguir o mestre. A palavra não fala que ela seguiu o mestre, ela apenas recebeu o milagre e foi embora. Então ela diz: Senhor, um pouquinho só que o Senhor me der tá bom, desse pão. Um pouquinho só dessas migalhas, o milagre que o Senhor me der tá bom. Como se aquilo fosse suficiente para a vida dela e ela nunca mais precisasse de Jesus. Ela estava aceitando aquelas migalhas. Mas Jesus, vendo a fé dela, então Jesus disse assim, ó, pelo que você falou, pelo pouco que você recebeu e você creu, vai que o demônio saiu da tua filha. Mas o Senhor, ele nos deixa esse entendimento no dia de hoje, que quando a gente for oferecer, que a gente primeiro dê preferência para os filhos de Deus. Se você sabe que uma pessoa necessita, uma pessoa da igreja necessita, e uma pessoa que não é da igreja, você vai dar primeiro para os teus irmãos, você vai ajudar primeiro os teus irmãos, porque ele busca a Deus, ele teme a Deus e é dele que Deus se agrada. Então o Senhor quer ajudar aquele que teme a ele, aquele que agrada a ele. Então ficamos com esse entendimento, sabendo que, irmãos, a gente quer ser servo, a gente não quer receber migalha. E a gente, sendo servo, a gente é grato. A gente sempre vai na fonte, que é Jesus, sempre nos alimentando cada vez mais desse pão. Porque esse pão nos leva para a vida eterna. Então, nem traça, nada corrói o que a gente conquista espiritualmente, porque a palavra é o pão da vida. E quando a gente se alimenta cada vez mais da palavra, mais a gente se fortalece. Não fique somente com as migalhas. Não queira receber só o teu milagre e ir embora e não querer o mestre. Porque depois você vai precisar de novo. E Jesus vai ver que a pessoa não foi grata com ele. Ela simplesmente recebeu aquilo e foi embora. Então não seja assim. Esteja sempre recebendo o pão da vida. Não despreze a palavra do Senhor. Não vire as costas para a palavra dele, para o entendimento dele, que ele nos passa nesse dia de hoje. E eu deixo essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.